Bom, então continuando. A ideia então é trazer algum tipo de conhecimento ou autoconhecimento para vocês. Tá? O chá passa a ser um instrumento desse autoconhecimento. Ele não é o único. Se vocês utilizarem, por exemplo, a meditação, vocês também vão alcançar algum tipo de autoconhecimento. Inclusive, eu até recomendo que faça lá 5 minutinhos de meditação todos os dias. Se vocês usarem, por exemplo, mantras, né? Para quem não sabe, mantra significa palavra de poder. Então, o mantra, por exemplo, Om, né, que é bastante conhecido, aparece até em filme, é uma palavra de poder. O mantra Om tem o mesmo significado energético de eu sou. Não é interessante? Né? Então, quem pratica lá Om, Om, é a mesma coisa se ele estivesse falando eu sou, né? Por isso ele traz tanta elevação. Tá? Então, essa instrutiva, né, esse momento de instrução, é para a gente aproveitar a mudança frequencial que o chá dá para a gente. Então, além dessa forma física aqui, né, carne, osso, sangue, nós temos outras formas. Né? Por exemplo, além dessa forma física, a gente tem uma outra forma que está dentro de nós, que é o que a gente chama de corpo astral. Tá? Além dessa outra forma, a gente tem também o corpo mental. Só que a gente não tem consciência dessas coisas. Parece muito distante de nós. Né? Agora, quando a gente utiliza o chá, parece que isso fica mais próximo. A gente tem mais propriedade dessas coisas. A gente fica mais conectado, vamos pensar assim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, no Espírito Santo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas onde será que está o Espírito Santo? Será que está no céu, na Terra, em algum outro planeta? Né? Nada disso, gente. O Espírito Santo está aqui com a gente. Se não fosse assim, a gente não estava vivo, não estava falando, não estava conversando, não estava escutando, nada disso. A manifestação do Espírito Santo na matéria é a eletricidade. E quando a gente faz assim na eletricidade, o cérebro não tem que mandar um sinal elétrico para a minha mão se movimentar? Isso é o Espírito Santo. Tá? Só que isso é a manifestação física dele. Né? Existem outras manifestações em outras dimensões, em outras realidades. Né? Então a gente precisa se apropriar disso. Então aí que entra isso que nós estamos chamando de autoconhecimento, ou seja, se conhecer. Né? Então por isso que essa sessão ela está sendo chamada de sessão instrutiva, para isso, para a gente se autoconhecer. Tem pessoas que pode ser que o que eu estou falando é uma coisa comum, já estudou, já leu. Tem outras pessoas que não. Né? Será que o que o Gilberto está falando é um negócio diferente? Nunca vi. Né? Então, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre chakras. Né? Vocês sabiam, por exemplo, que quando se lê o Apocalipse, quando fala lá, a igreja tal, né? Aquilo, o João, né, que é quem escreveu o Apocalipse, né, ele está falando de um chakra. Né? Então, nós falamos assim, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, né, diz o anjo e tal. E aí a pessoa não entende aquilo. Fala, nossa, mas esse livro é muito esquisito, eu estou querendo entender, mas não sei. A igreja de Laodiceia é um chakra que tem no topo da cabeça. Né? Então, quando a gente desperta esse chakra aqui, a gente consegue ter uma percepção no tempo e no espaço. Dá para ver vidas passadas, dá para ver um monte de coisa. Né? Então, nós precisamos assim ter uma espécie de forma de traduzir os conhecimentos que há muito tempo são colocados para a humanidade e se perdeu. É como se a gente fosse traduzindo de uma língua para outra e perdeu. Por exemplo, é minha função trazer conhecimentos egípcios novamente para o aqui e agora. Por quê? Porque na época que se falava o egípcio, a língua egípcia, o conhecimento era apropriado para aquela língua. Né? Só que agora não dá mais, traduziu demais. Saiu do egípcio, foi para o grego. Saiu do grego, foi para o latim. Saiu do latim, foi para o francês. Saiu do francês, foi para o inglês. Depois veio para o português. Muitas coisas se perderam. Né? Então agora a gente vai lá na origem, pega lá, olha, como é que é isso aqui na origem? E traz de volta. Né? Então, mas isso é uma coisa minha, particular minha, né? Dessa forma que eu sou. Né? E vocês vão ver, quem tiver a oportunidade de ler as coisas que eu escrevo, os artigos que eu escrevo, ou o livro que eu li, vocês vão ver que tem muita coisa do Egito ali. Né? Mas tem pesquisas em outra área também. Né? Por exemplo, se vocês não ouviram falar, provavelmente vão ouvir falar de uma técnica muito simples, o Ho'oponopono. Né? Então, o Ho'oponopono é aquela técnica. Te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato. Né?
Essa é uma técnica extraordinária que está vindo de Vênus, né? Que é um ser chamado Sanat Kumara, um gênio planetário, um mestre do mais alto nível que está trazendo essa informação para a gente. Mas às vezes a gente fala, te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato, e não sabe de onde está vindo. Então não se conecta adequadamente com aquela vibração. Então o exercício de hoje, tá? Eu só estou aproveitando esse momentozinho, porque a borracheira demora um pouquinho para chegar, né? Daqui a pouco eu já paro de falar, tá bom? Esse momento de hoje é um exercício bem simples para a gente fazer o quê? Uma reconexão, né? Ó, uma coisa legal, para quem está bebendo chá pela primeira vez, não precisa passar mal com o chá. O chá é um espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê o que a gente não gosta, às vezes a gente passa mal. Então, qual que é a técnica para não passar mal? Olha, o que eu estou vendo é meu. Pronto. Assumo o que eu estou vendo e eu assumo a transmutação do que eu estou vendo. Né? E daí pede ajuda. Porque todos nós precisamos de ajuda. Né? Então, pede ajuda interna. Ali, para você mesmo, para o eu sou. Então, vocês podem usar uma expressão muito simples, que é essa que eu falei. Eu sou. Eu sou a capacidade de resolver esse problema. Eu sou a capacidade de manter íntegro, não precisar vomitar, não precisar passar mal, entendeu? Eu sou assim, a transmutação dessa energia. Então essa técnica do eu sou se conecta você com você mesmo. Então aqui, né, nessa instrutiva que eu vou passar para vocês, a gente vai tocar umas músicas e vai aproveitar o momento do auge ali. Daqui mais ou menos 1 hora, né, quando o chá tiver um efeito bem legal, a gente aproveita aquele momento para vocês perceberem. O chá ele vai produzir, então, o que nós chamamos de astralização. O que é astralização? Nós estamos acostumados com isso, matéria, né? E a gente não percebe os outros campos, mas tem muitos outros campos. Por exemplo, falando assim cientificamente, nós estamos enxergando o quê? As cores visíveis. Mas vocês concordam que nesse momento tem um infravermelho? Ele está aqui, né? O ultravioleta está aqui. Só que a gente não está enxergando. As ondas de rádio. Não é mesmo? A Letícia mandou guardar o celular, né? Mas pensando no celular, né? Então você pega o celular, né? E ele tem um sinal que ele está pegando alguma torre aí. Então essa frequência também existe, mas a gente não está vendo. Então quando a gente fala que o chá vai astralizar, ele vai dar a capacidade de a gente ver ou sentir ou perceber essas outras frequências que também existem. Tá? Para vocês saberem, o infravermelho são aquelas coisas desagradáveis, né? E o ultravioleta são as coisas agradáveis, né? Então, quando a gente levanta a cabeça, assim, né? O nosso chakra fica apontado para o céu, esse chakra frontal, então a gente tem a visão do que seria, entre aspas, né? O céu, né? O ultravioleta, né? Podemos conversar com os mestres, podemos ter informações superiores. Quando a gente aponta esse chakra para baixo, a gente só vai ver coisa escura. Porque daí nós estamos conectando com as nossas densidades, mais ou menos na região dos intestinos aqui, ou com as densidades que vêm direto do fundo do planeta Terra. Né? Então é uma técnica interessante também de você, quando você estiver em alta frequência ou em alta borracheira, fazer essa observação. Deixa eu abaixar a cabeça, porque tem que testar, né? Será que o Gilberto está falando besteira, né? Ou ele está falando alguma coisa que presta, né? Que serve. Então deixa eu baixar aqui para ver o que eu vejo. Aí sobe lá em cima para ver o que eu vejo. Então você faz esse movimento e é esse chakra aqui que vai estar em atividade. Tá? Normalmente o chá ativa esse chakra, que é o da clarividência. Porém, ele pode ativar os 7. Intuição, polividência, clareaudiência, né? Telepatia, saída em corpo astral. Saída em corpo astral é muito interessante. A gente apaga e sai. O corpo fica ali. Né? Aconteceu algumas vezes comigo. Né? Então, assim, a gente tem essa condição, o chá pode dar essa possibilidade para a gente. Nem sempre é interessante, né? Mas se você tiver no momento certo, dá para fazer. Tá? A premonição também. Então a gente tem vários pontos de energia no corpo que são interessantes de estudar. Por exemplo, hoje a gente vai utilizar os chakras das mãos. Os chakras das mãos podem receber energia ou emitir energia, ou fazer leitura. Né? A gente pode utilizar o chakra da mão para fazer leitura de alguma coisa. Né? Uma vez eu estava treinando isso. Eu chegava numa fruta no mercado e via qual que queria ir comigo.
Daí é você, então vem. Sabe, esse tipo de coisa, né? Porque eu vou comer a fruta, então ela fala assim, ó, eu vou de boa com você, né, Gilberto? Não é assim? Gente, tem cada coisa legal para vocês poderem perceber sobre vocês mesmos, né? E que vocês podem utilizar esse instrumento que é o chá para astralizar. Depois que astraliza, aí fica mais fácil. Né? Depois que você movimentou os seus chakras e sabe como movimentar eles, não tem necessidade de consumir ou de beber o chá com tanta frequência. Tá? Então o chá é um veículo de astralização. Quando você conseguiu astralizar, aí já não é, o chá não se torna tão necessário. Você pode utilizar o chá eventualmente para uma finalidade muito específica. É por isso que vocês observaram que eu não bebi o chá. Porque eu, né, na minha condição, eu utilizo o chá só para uma finalidade específica. São coisas bem pontuais. Olha, eu vou beber o chá para fazer isso. E também não tem essa sensação de moleza mais, sensação de ficar mole. Não, isso não existe para mim. Por quê? Por conta dessa outra condição vibracional que eu já aprendi. Todo mundo pode aprender. Não sou diferente de vocês nesse sentido. No meu primeiro ano de chá, eu ficava molão também, né? Ficava acabado lá, né? Depois eu fui aprendendo. Então, a instrutiva é para isso. Tá? Para vocês terem uma percepção um pouco mais apurada de quem vocês são. E, além de ter essa percepção, poder fazer mudanças ou transformações. A palavra mais adequada é transmutação. Né? Então, a palavra transmutação ela tem uma força muito grande, porque algo que é de um jeito fica de outro. Né? Na química, por exemplo, transmutação, um elemento sai de um estado químico e vai para outro, ele vira outra coisa. Né? Então, é muito importante a gente ter essa capacidade dentro de nós de ser um transmutador consciente. Tá? Bom, daqui a pouquinho a borracheira vai estar chegando, para alguns já deve estar chegando que são mais sensíveis. A gente vai soltar uma música, tá? Eu vou esperar mais ou menos 1 hora para vocês terem uma estabilidade, uma frequência. Né? Lembrando que as instrutivas nós somos muito bem acompanhados. Né? Assim, minha função aqui é trazer um conhecimento solar. Né? Então, no sistema solar, o Sol é o coração. Mercúrio é a cabeça, Vênus é o sexo, né? A Terra é o intestino. Já pensou? Uma pegadinha, né, para a Terra, né? São os intestinos, né? Júpiter é o pulmão e assim por diante. O sistema solar é um corpão de um ser gigantesco, né? E a gente vive nesse corpo. Nós somos tipo menos que um pelinho, assim, vamos pensar, né? Menos que uma formiga, assim. Mas nós somos parte dessa estrutura gigantesca. E todo o conhecimento que eu trago, né, é um conhecimento solar. Minha função. Sempre foi minha função trazer conhecimentos solares. Né? Então, quando eu digo que a gente está bem acompanhado, é porque os seres solares vêm para dar assessoria nas sessões instrutivas. Né? Eles são muito bonitos, são altos, né? Os dedos são maiores, assim. Né? Eles usam uma roupa ultra fina, assim, não é igual a nossa, assim, né? Fica grudadinho na pele. Então, os seres solares são perfeitos. E por que eles vivem no Sol? Lógico que em outra dimensão, né? Porque eles já alcançaram o que a gente chama de ascensão, mestria, realização, sabe? Todos esses termos que a gente vê no esoterismo aí, então esses seres são seres cristalinos, ou cristos, né? Ou cristais. E quem busca esse conhecimento que está sendo exposto aqui pode se tornar um desses seres, desde que se desenvolva para isso. Então as técnicas, as informações, né, tudo que a gente traz aqui para vocês é um ensinamento que está vindo direto dessa fonte. E sempre foi assim e sempre será. Porque nesse sistema aqui, ou seja, no sistema solar, o Sol é o gerentão, é o chefe, vamos pensar assim. Né? Então, ele é o representante máximo desse sistema. E todos que habitam nesse sistema precisam estar de acordo com a vontade dele. Ou seja, nós somos criação dele. Cada uma das nossas células, cada uma das nossas moléculas, do átomo, é a criação desse Sol aqui que está iluminando a gente. Tá? Ele utiliza a matéria-prima da Terra, que é feminina, e fecunda a Terra. Não é assim que acontece com o ser humano? Tem o homem e a mulher. O homem fecunda a mulher faz todo o resto. O homem é bem inteligente, né? Só dá uma sementinha, a mulher faz todo o resto. Não é assim? É a mesma coisa. O Sol manda uma sementinha aqui que se chama prana e o planeta Terra faz todo o resto. Né?
Então, da mesma é um ensinamento muito antigo, alguns vão até se lembrar, né? Tal como é abaixo, é acima, tal como é dentro, é fora, né? Então, é isso que eu venho trazer para vocês numa sessão instrutiva. Então, agora que a frequência vai começar a aumentar, a gente vai pôr as músicas, daqui mais uma hora a gente faz exercício, tá? Depois segue a sessão, tá? Ah, e essas músicas que eu trouxe é uma seleção que eu fiz em 2014, que é para jogar a gente para o espaço, tá? Ela tem umas músicas que fazem com que a gente encontre a nossa origem. Vocês, nesse momento, podem até achar que não, né? Mas a grande maioria é de fora, né? Então, nós somos viajantes cósmicos, estamos passando aqui pelo planeta, tendo uma experiência, tá? E não é uma experiência, tipo um corpo, né? É muitas experiências, né? Se vocês tiverem a condição de lembrar, que é um dos objetivos de beber o chá também é lembrar de outras existências, vocês vão ver que tem bastante, um montão, né? Aí vocês vão conhecendo, inclusive, as culturas através das suas próprias experiências, tá? Bom, então, concluí aqui a minha fala por enquanto, aí vamos colocar a musiquinha, tá? Até daqui a pouco.